Boa noite, pessoal. Uma boa noite. Olha eu aqui de novo, mais uma vez falando aqui com vocês. É que eu tô sempre avaliando, gente, todos os meus vídeos lá desde o começo que eu comecei, né, em 2021. Eu comecei a postar, já vou para 3 anos com o canal. Eu parei durante um tempo o canal, um pouco devido a problemas de saúde que eu tive muito graves, né? A questão da pandemia, eu fiquei bem ruim, perdi meu pai, perdi várias pessoas da minha família, amigos. Tive depois 2 princípios de AVC após Covid e teve muita mudança de casa, me mudei mais de uma vez de casa. E nesse contexto todo houve separação também no meu relacionamento. E eu também estava estudando, e aí também entrei para a faculdade. E aconteceu muita coisa, a gente com a casa, a gente firmando a casa, cada vez que a gente mudava de casa, tinha que fazer todas as firmezas, assentamentos, filhos chegando, amacie, muita obrigação, trabalhos na casa, firmezas para casa, aprontamento, obrigação minha. Então, durante um tempo eu não consegui postar assim diretamente, né? Eu faltei muitas vezes, um pouco foi devido mesmo à saúde, depois problemas pessoais, né? Eu fiquei muito tempo sem postar vídeos. E, gente, quando eu consegui me equilibrar, aconteceu de eu perder as senhas com a troca de telefone, eu perdi meu e-mail, perdi as senhas, teve uma troca de senhas, nesse percurso eu me perdi, não consegui recuperar, eu fiquei meses sem o canal. Eu pedia desculpa sempre, ia no Face, no WhatsApp, que eu já tinha os seguidores que me acompanhavam. Muitos me conheciam pelo Face, outros falavam comigo pelo WhatsApp, pedindo desculpas, mil e uma desculpas, sentindo muita falta do canal, a ponto de eu dizer assim, bom, não vou recuperar mais, então eu vou ter que abrir esse novo espaço, né? E buscar novamente, né? Todas essas pessoas que vêm me acompanhando. Então, gente, eu fiquei muito triste mesmo, porque esse período eu perdi mesmo, eu não conseguia encontrar senha, tentei trocar senha, não conseguia abrir, mas a espiritualidade, ela faz tudo na hora certa. No meio do caminho, pessoas que estavam sempre comigo, tiraram tempo para buscar, para pesquisar, e foram lá e acharam. E aí a gente conseguiu abrir novamente e eu voltei a postar os vídeos. Ainda no começo que eu tava postando os vídeos, ainda dei uma paradinha, porque foi bem no momento que eu tava de prova na faculdade, gente, muita prova na faculdade, e eu fiz a minha obrigação de 21 dias. Eu não pegava o telefone quase para nada, a não ser para dar algum recado, para pedir alguma coisa. Foram 21 dias de obrigação, então eu tive que parar. Depois eu retornei novamente, gente. E agora eu tô aqui firme e forte com vocês, falando todos os dias, diariamente. Às vezes eu posto mais de um vídeo, às vezes eu não consigo postar todos os dias, mas eu tô tentando assim o máximo que eu posso, não tem hora. Se eu consigo de madrugada postar, eu tô postando de madrugada. Às vezes é 6 da manhã eu tô postando vídeo, porque a minha vida é bem corrida mesmo, com a questão da religião, filhos de corrente, o nosso centro de Umbanda. Meus filhos moram em outra cidade, então eu tenho que estar indo viajar. Uma vez por mês tem a faculdade. Agora a gente estava de férias, estamos retornando. E eu trabalho também fora, gente. Eu também pego uns serviços extras, até porque eu não vivo diretamente da religião, embora a religião me ajude bastante. Mas como vocês sabem, a minha vida é corrida. Eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou universitária, eu sou dirigente. Eu não paro, gente. Eu tenho esse canal aqui. Então, assim, gente, eu voltei aqui para falar com vocês hoje porque eu tava vendo os meus vídeos, eu sempre vou lá no começo, como eu falei para vocês, teve várias fases minhas nesses 3 anos, muitas mudanças aconteceram. Como vocês viram, eu comecei a falar com vocês, eu tava com meus dentes divididos ao meio, eles estavam partidos ao meio, devido a uma doença que eu tive antes da pandemia, que eu recém estava me recuperando dessa bactéria que eu peguei no estômago, onde eu perdi meus cabelos, a quantidade, né, maior, né, não fiquei careca, mas perdi muito cabelo, e aonde quebrou todos os meus dentes. Então ali quando eu comecei os vídeos, eu ainda tava com os dentes meio que quebrados. Depois, gente,
com a pandemia, que eu peguei o Covid, nessa fase eu perdi todos os cálcios e quebrou mesmo todos os dentes, porque já estavam já prejudicados. Então vocês vão ver que eu comecei os vídeos, eu tava meio cheinha de rosto, depois já aparece eu mais magra, já sem os meus dentes, depois os dentes quebrados, os dentes da frente, eu perdi os dentes da frente. Muitas vezes eu fiz vídeos com máscara, porque eu tinha muita vergonha, gente, de falar. Muitas vezes eu falei assim mesmo, mas eu fiz muitos vídeos com máscara. Vocês vão ver do começo como estavam os meus dentes, que já estavam já com problema, devido a esse problema que eu tive de saúde, e depois com Covid arrebentou tudo. Então eu passei por muitas fases, né, no canal. Vocês viram eu numa casa pequena, depois eu indo para uma casa maior, depois uma mudança que eu ia me embora para outra cidade. Eu cheguei aí, gente, mas eu retornei. Com a faculdade, com a casa de religião, acabei me mudando para um outro espaço. Desse outro espaço eu me mudei para um outro espaço e hoje eu me encontro no outro espaço. E a gente vem se adaptando, né, gente? A gente vem trabalhando muito, a gente vem organizando tudo para a gente poder trabalhar, receber as pessoas, cumprir com a nossa missão, com as nossas obrigações. Então a gira é 3 vezes na semana, como eu falei para vocês. Durante a semana tem um atendimento, uma vez por mês eu tenho a mesa. Eu tenho muitas linhas de trabalho na casa. Eu tiro ECO segundas-feiras, quando não tem gira, no final de semana. Então é uma correria, gente, porque eu benzo, eu coloco carta, eu atendo, tem os dias de atendimento, tem os dias de cura, tem os dias da gira, tem as obrigações, tem as datas. É muita coisa mesmo, gente. E o canal eu tô me dedicando assim, ó, tô correndo sempre, mesmo em meio de trabalho, amanhã mesmo tem gira. Força de axé para nós. E eu já me preparo antes, já entro em preceito, né? Já preparo a casa, me preparo para receber os filhos, os consulentes, né? É um trabalho grande, gente. Eu tô trabalhando fora, como eu falei para vocês, tô de babá de pet essa semana, até semana que vem. Então, todos os dias eu vou lá cuidar do gatinho. Volto para casa, às vezes eu poso lá. Hoje, no outro dia, venho para casa, porque eu tenho que atender as pessoas, tenho que colocar cartas, tenho que fazer as minhas preces, firmar minhas velas, né? E então é uma correria. Mas eu voltei aqui para fazer esse vídeo, porque eu tava vendo lá no começo que eu fiz um vídeo sobre a nossa querida Umbanda e eu falei que a minha Umbanda era uma Umbanda branca. E falei sobre o sacrifício aos animais, que naquele momento eu não, que a minha Umbanda estava sendo branca, preparada para mim branca, que eu não estava, que não ia sacrificar animais. Naquele momento ali eu falei para vocês que a minha Umbanda, que a minha raiz era branca. Bom, gente, o que acontece? Meus Exu foram cruzados quando eu tinha 22 anos, quando eu recebi a faca. Meus Exus foram 10 anos, quando eu me aprontei na esquerda, né? E eu recebi a faca, né? E eu trago a ancestralidade do meu avô, que era cacique. O meu avô faleceu, eu ainda era muito nova. Ele era meu cacique, meu padrinho também na religião. E eu fui para outras casas, onde eu dei iniciação, onde eu me aprontei, aonde eu me preparei, tive muitas casas para dar continuidade. Embora eu traga a ancestralidade do meu avô, eu iniciei na casa do meu tio, eu me aprontei na casa da mãe do meu ex-marido, do pai dos meus filhos, né? Lá eu fiquei mais tempo, né? Então eu recebi as facas lá, meus Exu. E quando eu fui preparada para abrir a minha casa, né? Novamente eu passei por todos os meus cruzamentos, eu já tinha feito todas essas obrigações, mas tu tem que estar sempre, né, fazendo as tuas obrigações, te fortificando, te firmando, como se te fortalecendo. Então eu tive que fazer todas as minhas obrigações novamente, povo de rua, caboclo, preto velho, para firmar minha casa, para sentar minha casa, para poder abrir a minha casa de religião. Tudo foi feito porque eu fiquei um tempo afastada de casa de religião, nunca da minha espiritualidade dos meus pais, mas eu fiquei um tempo afastada de casa de religião.
Então eu tive que cruzar, fazer tudo, todas as firmezas, proteção, como eu faço minhas obrigações todos os anos, né, gente? Então, gente, naquele vídeo eu falei, eu coloquei que a minha umbanda seria uma umbanda branca, que eu não sacrificaria animais, porque eu estou preparando os meus filhos de corrente nas ervas. Eu não estou preparando meus filhos de corrente, os Exus no Axoró. Eu estou preparando eles pela parte branca. Eles são preparados nas ervas, mas eu sou cruzada, gente. Meus Exus são cruzados e uma vez por ano eu corto na minha casa para defesa, para proteção, porque eu tenho muitas firmezas na minha casa. E eu sou pronta, né, gente? Eu tenho a faca, eu tenho a cheia de faca. Então eu corto uma vez por ano para minha firmeza, para proteção, para fortalecimento, para segurança da minha casa, porque como eu falei para vocês, eu tenho muitas linhas de trabalho na casa, então eu corto para os Exu, né, as aves. Mas, gente, é uma vez por ano. Eu não costumo trabalhar com as aves direto, eu trabalho muito com ervas. Não que eu não por não querer, por achar que não é por nada, gente. É porque eu sempre trabalhei mais na parte da cura, né? Eu trabalho com todas as linhas, eu trabalho com caboclo, com preto velho, com cosme, né? A gente tem a parte das curas, a gente tem a mesa. Então a gente corta uma vez por ano, quando a gente faz as obrigações na casa, é para fortalecimento, é para defesa, é para proteção, é para firmeza da nossa casa, mas eu não tenho o hábito de cortar os trabalhos que eu faço. Por exemplo, eu vou fazer limpeza na casa de uma pessoa, eu uso pacote, eu uso bebida, eu uso o anil, a defumação, as velas, eu não uso as aves para limpar. Claro, gente, existem situações que muitas vezes, dependendo da situação de uma casa, é necessário que tenha ave. Mas vamos dizer que 95% eu faço as limpezas e não uso a ave. E os trabalhos que eu faço para a saúde também é muito raro. Só num caso extremo mesmo, para me cortar. Como eu disse, num caso que a pessoa está muito debilitada de saúde, realmente a pessoa está correndo um risco muito grande, a doença é muito grave, aí a gente corta. Caso contrário, gente, eu corto para os meus Exu uma vez por ano. Se for preciso cortar antes, se for preciso por algum motivo, se os pais gritarem que é necessário, claro que eu vou cortar, né, gente? Mas foi dito assim para mim, né? Meus pais disseram para mim, uma vez por ano, né? Sempre tu vai ter que fazer essa firmeza, tu vai ter que fazer esse sacramento, tu vai ter que fortalecer, tu vai ter que fazer essa defesa para proteção, para te fortalecer, porque eu cuido de muita gente, né? Meu cacique já faleceu, né? Então, assim, eu cuido de muita gente. Então, para mim ter uma firmeza, uma proteção, uma segurança, é necessário. Se for preciso, por um motivo de saúde, por uma situação muito grave que aconteça, a gente tem que cortar, né, gente, para proteção, para saúde, a gente vai cortar, se necessário. Mas os filhos da casa estão sendo preparados nas ervas. Só que eu tenho filhos, gente, que já vêm de outras casas, que já são da parte da quimbanda. Então eu tenho uma parte lá na minha casa que é quimbanda. Tem duas filhas que já cruzaram na quimbanda e os outros filhos são preparados nas ervas. Exu também vão ser preparados nas ervas. Então, para explicar, gente, porque eu falei uma coisa lá, como eu falei para você, sempre que eu falo alguma coisa que eu não esclareço, que eu não me coloco direito, eu gosto de voltar aqui e explicar, para não parecer assim, como assim num vídeo tu fala uma coisa, no outro tu responde outra. É que quando a minha casa estava sendo preparada, gente, eu sabia que os médios iam chegar na casa e a casa ia ser preparada. Nosso trabalho é para cura, então a gente trabalha muito na parte das ervas, a gente faz terapias de pedras. Então os filhos da corrente são todos preparados, gente, nessa parte branca. Na parte branca que eu digo que não é cruzado, tá, gente?
Mas eu, como sou dirigente, meus Exus são cruzados, eu já tenho filhos na casa que já são cruzados também com a Quimbanda. Então, assim, gente, a gente tem esse trabalho, não são todas as pessoas que participam, os filhos mesmo que não fazem parte desse trabalho, é um trabalho mais fechado, é um trabalho mesmo que eu faço, geralmente é uma vez por ano, para nossa proteção, para nossa defesa, para nossas firmeza, para os nossos Exu, que a gente dá para eles, né? Essa força, esse alimento, né? Que é necessário, que a gente segura muita coisa, é muito trabalho que é feito, a gente trabalha para muita gente, então é necessário, mas só para explicar para você, gente, que de repente eu falei que a minha Umbanda eu não ia utilizar o Axorô, não, gente, foi preciso, os pais quando eu abri a casa disseram para mim que eu ia precisar, que ia ser necessário, essa firmeza, esse sacramento, então eu faço uma vez por ano, mas os meus filhos não estão sendo preparados na parte de Quimbanda. Os Exus deles vão ser preparados nas ervas. Eles são preparados nas ervas. A nossa casa é uma casa de cura, mas a minha casa é cruzada. Eu tenho a Quimbanda também. E quando necessário, quando é pedido e quando for preciso, a gente cruza, né, gente? Mas na maior parte dos trabalhos para saúde, nos trabalhos de cura, eu não tenho o costume de utilizar aves, só quando for preciso, gente. Quando é necessário e uma vez por ano. Mas para explicar para vocês que é minha colocação, para não parecer assim, tu diz uma coisa e tu faz outra, não é isso que eu faço mesmo, né? E não tem nada a ver essa questão assim, porque que não corta, sempre tu pode usar as aves. Eu poderia, gente, poderia fazer os trabalhos sempre, mas se não é necessário, meu caboclo é um caboclo de cura, meu Exu também é um Exu de cura, a gente tem as cirurgias espirituais, se não é preciso, a gente pode trabalhar com as ervas, a gente pode trabalhar muitas vezes com as frutas, com as pedras, com esses elementos, se não for preciso, a gente não tem o costume, o hábito, eu não tenho de trabalhar diretamente com as aves. Volto a dizer, uma vez por ano e quando necessário, eu utilizo o Axoró. Caso contrário, geralmente nosso trabalho é feito com ervas, fumo, bebidas, frutas, pedras. É assim que nós trabalhamos. Só para dar essa explicação, porque eu falei de um jeito lá no começo e agora eu estou contando para vocês cada passo da minha casa, cada direção que é dada, a raiz que eu venho, para explicar. Ali eu estava começando, eu ainda não tinha aberto a casa, eu estava me preparando para abrir a casa, mas eu já tinha minhas facas, gente, porque eu ganhei minhas facas com 22 anos. E eu abri a minha casa, eu tinha 45. É uma grande diferença, né? Só para vocês entenderem, e eu gosto de explicar bem, para todo mundo entender e não parecer que eu faço uma coisa e digo outra, penso uma coisa e falo outra, porque na religião, gente, eu sou muito correta. Eu sempre sou muito franca, muito branca, muito direta e muito pelo certo. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.